Alô você, mamífero! Paz 1. Professor Washington Cândido Neto, mais uma vez aqui por meio do curso Exatas, vem trazer algumas dicas para vocês sobre a questão da prova do Paz 1. Tudo bem? Olha só, o dia de hoje seria interessante nós discutirmos algumas questões sobre agentes do relevo. Tranquilo? Pessoal, olha só, quando nós discutimos sobre a formação territorial do nosso planeta, necessariamente nós precisamos entender aqui qual é a parte que forma os relevos, qual é a parte que modifica, que modela, que transforma. Esse ponto para mim é o mais importante. Então nós temos os agentes formadores de relevo. Tranquilo? Os agentes formadores, eles dão origem, eles dão a gênese. E duas palavrinhas são muito importantes para você guardar esta parte de formação de relevo. Tranquilo? É a epirogênese e a orogênese. A epirogênese está ligada ao formato do movimento dessas placas tectônicas que vão provocar a formação de um relevo. Por exemplo, em encontro de placas, nós temos dobramentos modernos, a deformação da placa. Ou seja, nesta deformação, você tem o soerguimento. Soerguimento significa, de uma forma bem simplista, né? A parte superior da placa tectônica levanta, forma um relevo, um orográfico. Essa palavra também é interessante, tudo bem? Então, orogênese, orográfico, está ligado a relevo. E epirogênese a esse movimento de formação. Tranquilo? Outras palavrinhas importantes, duas também importantes. Uma já falei, soerguimento, que é a parte da placa levantar, aparecer na superfície. Porém, a parte da placa que é mais fraca, ela vai mergulhar. Nesse mergulho, você tem um processo de subducção. Tranquilo? Isso é muito clássico com exemplos de prova sobre a Cordilheira dos Andes. Tudo bem, pessoal? Então nós temos aqui os agentes do relevo do Paz 1. Então, acabei de explicar para vocês os agentes que formam, que dão a origem. E, obviamente, esses agentes são ligados a dois processos, o vulcanismo e o tectonismo, o movimento das placas tectônicas. Também quero que você entenda, pessoal, que as placas tectônicas movimentam-se pela força do magma. Que força é essa? Da onde ela vem? Das trocas de temperatura e pressão. Essas trocas de temperatura e pressão formam correntes convectivas ou correntes de convecção. O manto superior tem menor temperatura em relação ao manto que está mais próximo do núcleo. Por causa desta diferença de temperatura e pressão, você tem o movimento das placas tectônicas baseado nessas forças. Algumas placas chocam, movimento convergente. Algumas placas separam, movimento divergente. E algumas placas têm deslocamento tangencial. Nesse deslocamento tangencial, tudo bem, você também tem formação de relevo. Tranquilo? Então vamos aqui comigo no quadro, por favor, para a gente fazer algumas anotaçõezinhas muito rápidas. Olha só. O que nós acabamos de falar? Sobre os agentes formadores de relevo. Quem são aqueles que formam? Aqueles que estão no interior da Terra. Tudo bem? Com a força do magma, você tem o movimento das placas tectônicas, também conhecido como tectonismo, tá bom? E esta pressão do magma também tem algumas válvulas de escape no mundo. Essas válvulas de escape são chamadas de vulcões. Então, o vulcanismo também tem essa função de o quê? Formar, dar origem, dar a gênese do relevo. Tranquilo? E aí, duas palavrinhas que nós citamos, não é isso? A epirogênese e a orogênese. Os dois estão ligados ao processo de formação de relevo. Quer uma dica de prova, galerinha? Olha o sufixo gênese, gênese, origem. Oro está ligado a relevo, epiro ao movimento das placas tectônicas, que também formam o quê? Relevo. Tranquilo? Então, que fique muito claro isso por aí. Beleza, pessoal? Volta aqui comigo um pouquinho. Olha só. Além de ter a formação do relevo, este relevo que está em superfície, ele passa por processos erosivos. Esses são os agentes modeladores, transformadores de relevo, ou agentes erosivos. Então, dependendo do clima, e o clima é um ponto muito importante, você vai ter padrões de erosões diferentes. Por exemplo, zona tropical. Na zona tropical, por ter maior pluviosidade, a erosão hídrica ela é muito maior. Já quando você pega zonas de deserto, que não chove ou chove muito pouco, né, em algumas regiões, você já tem uma erosão eólica bem mais definida, beleza? E para a gente fechar a nossa dica de hoje, pessoal, por favor,
vamos anotar essa parte dos agentes que são o quê? Transformadores, também conhecido como erosivos. Mas olha só, fechando a aulinha de hoje, nós temos os agentes que transformam, que modelam o relevo, beleza? Esses agentes transformadores, eles transformam, eles modelam por meio da erosão, também conhecido como agentes erosivos. Aqui você pode falar de vento, tudo bem? Você pode falar inclusive de radiação solar, a dilatação e a contração das rochas, né? Fala-se bastante sobre, principalmente no Brasil, país tropical, sobre água. Então esses agentes erosivos, esses agentes do relevo, eles provocam o processo de modelamento. Tranquilo? E aí, pessoal, mais uma dica de prova. O Brasil é um terreno muito antigo. Nós não temos formações jovens de relevo. Não existe montanhas, tudo bem? Nós não estamos em encontro de placas tectônicas. Nosso território data do pré-cambriano, ou seja, nossa estrutura geológica é escudo cristalino. E as principais formações que nós temos? Planícies e planaltos. Dentro dos planaltos, nós temos subdivisões de serras, tudo bem? Morros e as chapadas tradicionais do centro-oeste, tranquilo? E depressões relativas. Por favor, não temos montanhas. Ok? Professor Washington, mais uma vez por meio do curso Exatas, vem aqui lhe dar o melhor caminho para a aprovação no PAS 1. Tranquilo, pessoal? Forte abraço, feliz aprovação. Até mais.